Avançando, chegamos no nosso Clube Atlético Mineiro, Galo Forte vencedor. O Clube Atlético Mineiro jogou contra o Rosário Central na Arena MRV, inclusive o primeiro jogo internacional da Arena MRV. E digo a vocês que o Milito está colocando a cara perfeita do time. Eu tô achando muito interessante a questão da transição que o Milito está fazendo, está ajustando o time bem. Olha, o Atlético esse ano pode dar um trabalho gigantesco aos que estão grandes no cenário nacional, né? Como Palmeiras, Flamengo, enfim. E o jogo muito interessantíssimo. É óbvio, o Rosário teve uma chance que o Everson fez uma defesa espetacular, né? Mas o jogo já estava 1-0, poderia ter sido um empate. Logo em seguida, quem aparece? Scarpa, né? Eu digo a vocês que o time do Atlético é um grande elenco, é um elenco bom, e com o encaixe do Scarpa, meu amigo, o Scarpa já voltando à sua melhor fase, à sua melhor época, dificilmente vão ganhar do Atlético lá dentro da Arena MRV, viu? Então, um jogo onde o Rosário Central se postou muito atrás, né? E se propunha sempre no contra-ataque. O Atlético Mineiro, com paciência, com calma e com qualidade técnica, conseguiu furar os bloqueios e teve uma grande vitória. Parabéns ao Atlético Mineiro. Paulinho errou muito gol, enfim. Foi um jogo espetacular do Atlético Mineiro, muito bem postado ali pelo Milito. Digo que grandes vitórias aí o Atlético vai conseguir esse ano e também vai brigar por muitos títulos. Parabéns, Atlético, pela segunda vitória já, né, na Copa Libertadores. E nos números, a gente até vê que o Rosário teve até mais chutes a gol, né, do que o Atlético Mineiro. Mas a temática do jogo, né, ela se fez realmente a favor do Atlético Mineiro. Então, independente dessas estatísticas aqui que vocês veem, digo a vocês que foi um jogo muito, mas muito interessante e um jogo muito, mas muito mais tendenciado ao Atlético Mineiro do que o próprio adversário. Chegamos ao nosso tricolor paulista, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Morumbis. Mais uma vez, o nosso querido Carpini está sendo criticado pela sua escalação, pelo como o São Paulo agiu no jogo de Libertadores contra um Cobressal, que é um time muito inferior ao elenco do São Paulo. Muitos não entendem, inclusive eu também não entendi essa questão da formação de 3 zagueiros. Óbvio, né? Não comparando o São Paulo com os grandes times aí da Europa, mas quando se tem aquela questão da formação dos 3 zagueiros, são zagueiros que têm a qualidade, né? Mas no São Paulo ele colocou 3 zagueiros com um time que iria já jogar muito atrás. Então, assim, são zagueiros que não iriam construir jogadas. O São Paulo sai do primeiro tempo empatado, 0-0, assim, muita desconfiança. Mais uma vez, Jonathan Calleri salvando a pátria. Eu digo a vocês que é muito difícil ter o tempo de espera para entender o trabalho do do Carpini, né? Desculpa, para entender o trabalho do Carpini agora como torcedor. Torcedor São Paulino, né? Se eu fosse torcedor São Paulino, eu não teria muita paciência para isso, não. Porque o tempo ruge, né? Então, quando a gente pega um adversário fraco, a tendência é ganhar e ganhar sem dificuldade. E não foi o que aconteceu no Morumbi. Como estamos vendo aqui agora a questão dos números, a gente vê que foi um massacre do São Paulo em cima do Cobressal, um chute de gols, posse de bola, enfim. Mas, como eu sempre estou dizendo, é que a paciência do torcedor, será que ele vai ter aquela paciência para entender o sistema, do que realmente o Carpini quer dessa equipe? Complexo, né? A gente vê que ele quis colocar um time para que jogue em função do Rames, mas eu digo a você que dificilmente o torcedor do São Paulo vai ter a paciência. Inclusive, muitos vaiaram, né, no final do jogo. Então não tá muito fácil a vida do Carpini lá, não. Vamos finalizar, vamos falar de Sul-Americana, do jogo que aconteceu na terça-feira, às 19 horas, na Neoquímica Arena. Vamos falar de Corinthians. O time do povo jogou contra o Nacional do Paraguai. E também não foi um jogo que teve aquele grande brilho assim corintiano, né? Óbvio, o Corinthians ganhou ali com placar elástico de 4-0, foram mais de 20 chutes a gols, enfim. O que eu quero dizer é que
O time do Corinthians ainda tá sem um brilho, tá sem um toque. Igor Coronado voltou agora de dengue, né? Tava lesionado, pegou dengue. Mas o Corinthians só conseguiu deslanchar depois da expulsão. Já tava ganhando de 1-0, tudo certo, beleza. Mas depois da expulsão, o Corinthians conseguiu jogar melhor e conseguiu seu placar elástico. Né? Destaque sempre para o nosso querido Ángel Romero, o Dios Paraguaio, o maior artilheiro da Neoquímica Arena. Mas eu digo ainda que o Corinthians tem que trabalhar muito. Trabalhar muito. Inclusive digo a vocês que eu tinha dito que o Corinthians não classificava, né? Tá brigando agora, hein? Tá brigando por classificação. Finalizando com os números, diga aí a vocês que foi um massacre corintiano aí depois da expulsão. Mas precisa de um brilho, precisa de alguma coisinha ali, um brilho. De brilho, brilha. Brilho, Corinthians.